Bom dia, hoje são 11 de julho de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre o título Deus sabia fazer leis? O 10º vídeo, 10 vídeos aí. Muito bem, o que eu estou mostrando aqui com clareza, com responsabilidade e com firmeza. O que estou mostrando? Que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos ali, na verdade não são 10 mandamentos, na verdade são um compêndio, um conjunto de leis antigas, de leis mal elaboradas, com péssima técnica legislativa. São leis injustas e são leis muito más. Não foram leis feitas por entidade espiritual maravilhosa, misericordiosa, bondosa alguma. Ao contrário, são leis desumanas, injustas e más, porque são leis antigas, feitas pelo povo hebreu, povo primitivo, e leis que datam aí, vamos colocar 4.000 anos, 5.000 anos. Estou aqui mostrando essa verdade incontestável e fazendo uma comparação com leis atuais. Sempre digo em meus vídeos, e isso é uma verdade incontestável, que as leis evoluem, tudo evolui, até as leis. E aqui eu traço bem aqui, faço uma comparação bem clara, não é isso? Muito bem. Vou trazer agora mais um erro que está aí nos 10 mandamentos. Livros religiosos, né? Líderes religiosos aí em livros, em cultos, em missas, pregam que o Deus Javé, Deus dos Hebreus, fez os 10 mandamentos e que são as leis mais importantes, porque foram feitas por Deus. Tudo isso faz parte do imaginário, pura imaginação humana. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Ao contrário do que eles dizem, os 10 mandamentos são leis atrasadas, são leis mal feitas, são leis profundamente injustas, em razão de serem leis muito antigas, numa região inóspita, Oriente Médio. Vou aqui mostrar mais um exemplo de um erro que está nos 10 mandamentos. Veja aqui. Sempre coloco, né? Bíblia e Código Penal brasileiro. Aqui, lei atual. Aqui sim, lei justa, lei bem feita, com excelente técnica legislativa, lei muito solidária e lei racional. Aqui, na Bíblia, leis antigas, leis mal elaboradas, com péssima técnica legislativa, leis repletas de erros aqui até mesmo nos dispositivos, aqui na parte gramatical, como também erros aqui de cunho penal. Muito bem. Aqui, também no mundo da Bíblia, um mundo de injustiça, né? A intolerância religiosa, a desproporcionalidade das penas, né? Tudo aqui uma coisa realmente assombradora. E por quê? Porque foram leis feitas por pessoas primitivas, há 4.000 anos aí. É um absurdo alguém hoje exigir que os hebreus fizessem aqui uma lei maravilhosa, porque eles não tinham capacidade para isso. O que eles fizeram aqui tem que ser visto de acordo com o contexto social, o mundo em que eles viviam. É um absurdo exigir que os hebreus fizessem uma lei igual a esta aqui. Um absurdo. Pois bem, então vamos voltar aqui ao versículo 17 de Êxodo 20, os 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos. Muito bem. Já em outros vídeos, né, mostrei aqui o versículo 17, mais um mandamento,
e mostrei outros erros ali. Como são muitos erros, vou agora trazer o mesmo versículo, porém com um erro diferente. Muito bem. O primeiro erro aqui, que já foi visto em vídeo, é o não, né? O advérbio não, que não existe mais nas leis atuais. Aqui está, mais um erro, né? Sei que já foi visto em vídeo. Muito bem. Agora vamos ver aqui o outro erro que está aqui. O internauta Feliciano, que mora na Argentina, ele é argentino e acompanha aí meus vídeos, ele até escreveu para mim falando acerca do absurdo do verbo aqui, desejarás. E eu expliquei a ele, né? E aliás, eu já expliquei isso aqui, desejarás, há uns 2 anos aí. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui. Pois bem, então aqui está mais um erro, ó. Mais uma infantilidade, ingenuidade presente nos 10 mandamentos. Por que isso aqui é um erro? É uma ingenuidade. Porque nem isso aqui, na época dos hebreus, nem isso aqui era levado a sério. Ninguém matava um judeu, ou melhor dizendo, um hebreu, não matava outro hebreu dentro de sua sociedade hebraica, apenas porque esse hebreu desejava a casa do próximo, desejava a mulher do próximo. Nem isso aqui tinha aplicação alguma no mundo da Bíblia, imagine hoje. Então isso aqui é apenas um enfeite, uma coisa ingênua, mais uma coisa ingênua que está nos 10 mandamentos. Não desejarás, veja o que diz aqui, não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. Não desejarás o escravo do teu próximo. Os hebreus também mantinham escravos. Aqui na Bíblia era um mundo de escravidão. Aqui no Brasil, Código Penal, a escravidão é crime. Na Bíblia era aprovada. Veja que absurdo. Pois bem, não desejarás a serva, ou seja, a escrava do povo hebreu. Não desejarás o boi do povo hebreu. Não desejarás o jumento do povo hebreu. Não desejarás coisa alguma do povo hebreu. Então veja aí a bobagem que está aqui nos 10 mandamentos. Em livros religiosos, que só levam os leitores ao erro, está dito lá que aqui ó, o Deus Javé proíbe aqui o desejar a coisa do outro, porque desejar coisa do outro só leva o homem à maldade. Veja como os livros religiosos são infantis. Os fiéis acreditam porque eles não conhecem a história do povo hebreu, eles não conhecem a história do povo judeu, o Novo Testamento, e aí eles passam a ver isso aqui como se fosse uma verdade. E coisa que não é. Isso aqui é pura fantasia, que vou explicar agora. Muito bem. Então veja aqui. O que é o desejo? É a cobiça. Desejar, veja aqui, não desejar a casa do teu próximo. Não desejar a mulher do teu próximo. Ninguém aqui no mundo da Bíblia, como já disse, era punido por simplesmente desejar. E por quê? Porque o desejo, aqui está, o desejo é uma coisa que pertence ao foro íntimo e é uma coisa involuntária. Como é isso? O que é uma coisa de foro íntimo? Ora, uma coisa de foro íntimo é aquela coisa que está dentro do cérebro de uma pessoa. Dentro do cérebro de uma pessoa. Isso aí é foro íntimo. O pensamento. Se uma pessoa pensa o pensamento está dentro do cérebro. Ninguém pode ser punido por pensar. Por quê? Porque ninguém sabe o que uma pessoa está pensando. Se a pessoa não revela seu pensamento,
ninguém pode ser punido. Essa pessoa não pode ser punida, porque desejo é apenas aquilo que está em foro íntimo. E o desejo, ele é involuntário. As batidas do coração. Nosso coração aqui está batendo, não é? O meu, o seu aí que está assistindo ao vídeo, o coração está batendo. Muito bem. Ora, essas batidas do coração são batidas involuntárias. Nós não controlamos essas batidas do coração. Nós nem percebemos que nosso coração bate, né, por segundos. Não é isso? É um músculo. O coração é um músculo que trabalha ali, né? Vai trabalhando. Pois bem, essas batidas do coração são batidas involuntárias. Não depende de minha vontade. Eu às vezes nem percebo que meu coração está batendo. Não é verdade? Pois bem, então você não pode, um ser humano jamais pode ser punido por uma coisa involuntária. Por uma coisa involuntária. E o desejo, ele é involuntário. O desejo não vem como expressão de vontade do ser humano. E o desejo é foro íntimo. O que está na minha cabeça e eu não revelo, está só comigo. Ninguém pode me punir. Por exemplo, fazer um teste com você aí, internauta. Deseje agora uma coisa aí. Deseje. Vamos dizer que você deseja aí furtar o carro do seu vizinho. O carro do seu vizinho aí é um carro bonito. Você está louco por ele. Você deseja o carro do seu vizinho. Você cobiça o carro do seu vizinho, não é? Muito bem. Então você pensou isso aí. Esse pensamento você não revelou. Essa vontade você não revelou. Esse desejo em furtar o carro do vizinho está apenas com você. Você não falou para ninguém. Ou seja, esse desejo aí, esse desejo é involuntário. Você não tem como controlar esse desejo. Você vai controlar a realização desse desejo, que é outra coisa bem diferente. Uma coisa é você desejar, outra coisa é você praticar aquilo que desejou. Quando você pratica aquilo que deseja, e aquilo que você deseja é uma conduta criminosa, aí sim, se você começar a praticar os atos, aí você pode responder por crime. Agora, se você não realizar ato algum, apenas desejar, sem realizar seu desejo, isso aí nunca foi crime, até mesmo no mundo da Bíblia. Ninguém aqui era punido por simplesmente desejar. Desejar é uma coisa natural, que surge, o desejo surge, independentemente da vontade da pessoa. Por exemplo, eu adoro carne de porco. Passo por um restaurante no dia de sábado, por meio-dia, aqui em Brasília, vejo lá a carne de porco lá, a feijoada. Eu desejo aquela feijoada. Esse desejo está comigo. Agora, se eu vou entrar ou não no restaurante e comer a feijoada, aí é outra coisa. É a realização do desejo. E isso aí, obviamente, não é crime. Então, o desejo, ele é de foro íntimo e ele é involuntário. Ou seja, ninguém pode ser punido por simplesmente desejar. Ninguém pode ser punido por simplesmente desejar. E assim, até mesmo no mundo da Bíblia, que era um mundo atrasado, repleto de violência, até mesmo aqui, ninguém era punido por desejar. Isso aqui é uma coisa profundamente infantil da Bíblia, que está nos 10 mandamentos. Agora vamos aqui mostrar o que é uma lei bem feita, uma lei atualizada. É como sempre digo, né? Que as leis evoluem. E aqui está a diferença da Bíblia para o Código Penal brasileiro. Veja aqui o que diz o Código Penal brasileiro no artigo 31. Veja aí. Diz assim: o ajuste, olha aí, escute bem. O ajuste, a determinação, veja aí,
ou instigação e o auxílio. Veja bem, vou ler novamente. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Veja aí o que o Código Penal está dizendo. Que, regra geral, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis. Não são puníveis. Se o crime, veja, não chega, pelo menos, a ser tentado. Olha que coisa linda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? O Código Penal brasileiro. Ele está dizendo que o ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio com vista a praticar um crime, isso aí nem punível é. Nem punível é. O ajuste não é punível. A determinação não é punível. A instigação não é punível. O auxílio não é punível. Tudo isso com vista a praticar um crime. Não são puníveis. Ajuste, determinação, auxílio, instigação não são puníveis. Veja aqui, como não são puníveis? Se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Vou dar aqui um exemplo. O que o Código Penal está dizendo aí. Vamos dizer que eu, Eustáquio, ateu, lá de Sobral, no estado do Ceará, vamos dizer aqui, traçar um caso hipotético, em que eu quero aqui, eu quero furtar o carro do meu vizinho. O meu vizinho aqui tem um carro lindo, vamos assim, tem uma Ferrari, e eu preciso de dinheiro, então eu quero furtar o carro do meu vizinho. Meu vizinho viajou, a casa dele está vazia, a mansão dele aqui em Brasília, a mansão dele está vazia. Ele viajou com a família, foi lá passar as férias em Sobral, na minha terra natal. Pois bem, a casa está vazia e o carro está lá, a Ferrari dele, e eu quero essa Ferrari. Aí o que é que eu faço? Veja bem, olha aqui, o ajuste. Aí eu faço um ajuste aqui com outro cara. Eu peço a esse amigo meu, eu digo a ele que eu quero furtar o carro do vizinho. Muito bem. Aí o meu amigo resolve trazer uma escada para a gente pular o muro da mansão. Ele traz uma escada, o meu vizinho, uma escada, e traz mais ali 2 martelos para a gente quebrar o cadeado e sair com o veículo. Muito bem. Então veja aí, eu estou fazendo um ajuste com outra pessoa para furtar o carro do meu vizinho. Muito bem. Aí essa pessoa, veja bem, essa pessoa prepara, ela pega a escada e deixa a escada e o martelo na minha casa. Aí diz assim para mim: Eustáquio, amanhã, pela manhã, a gente leva a escada, escala o muro da mansão, quebra os cadeados com o martelo aí, e a gente tira o carro. Amanhã, eu venho amanhã domingo, uma hipótese aí. Muito bem. Então lá na minha casa, o meu amigo que vai furtar o carro comigo, ele deixou a escada e o martelo ali. Muito bem. De forma traidora, esse amigo meu, querendo ver meu fim, ele liga para a polícia e diz a verdade. Diz que eu o contratei para furtar o carro do meu vizinho. E ele diz que o furto será domingo, pela manhã, e que a escada e o martelo estão lá em casa. Muito bem. O que a polícia faz aí? O que a polícia faz aí? De imediato? Nada. Se a polícia for à minha casa e encontrar ali a escada e o martelo, a polícia vai me prender? Vai fazer algum processo contra mim?
por meio de um inquérito policial, depois a denúncia ao Ministério Público? Claro que não. Por quê? Por que não? Porque é apenas um ajuste em relação a um crime, seria o crime de furto, que nem chegou a ser tentado. Ou seja, eu ainda nem comecei a praticar o crime de furto. Então, se eu não comecei a praticar o crime de furto, aqueles preparativos, a escada e o martelo, não vão me incriminar de forma alguma, porque eu não cometi o crime de furto. Eu nem cheguei sequer a iniciar o crime de furto. Entendeu aí o que é o Código Penal brasileiro? E veja, isso aqui nem desejo é mais do que desejo. Eu já estou com a escada e o martelo em minha casa para furtar o carro do meu vizinho. Mas eu não fiz ação alguma nesse sentido. Se eu não fiz ação alguma nesse sentido, eu não posso ser punido de qualquer forma. Veja, não são puníveis o ajuste, a determinação ou a instigação. Isso aqui é mais do que o desejo. O desejo vem antes. Você entendeu? Como o Código Penal é uma coisa maravilhosa? Ora, no Brasil, ninguém é punido, regra geral, por não tentar a execução de um crime. Ninguém é punido por não tentar. Veja aí, ninguém é punido por não tentar. E com maior razão ainda, ninguém é punido por desejar. Agora veja como a Bíblia, como é um livro religioso, lotado de lendas, fábulas, fantasias, né, aos montes. Veja como a Bíblia é um livro antigo e ingênuo. Ora, o desejar, dentro da própria sociedade hebraica, na verdade, era uma coisa normal. Isto aqui é pura ingenuidade. Ninguém na sociedade hebraica era punido por pena de morte por desejar a casa do próximo. Não! Ninguém era punido por desejar a casa do próximo, como aqui está. Não desejarás a casa do próximo. O fiel que lê um livro religioso pensa que isso aqui era um crime, desejar a casa do próximo. Não! Era normal dentro da sociedade hebraica. Ora, na sociedade hebraica, basta ler a Bíblia. Na sociedade hebraica, os hebreus compravam imóveis de outros hebreus. Veja, abra a Bíblia, veja em Êxodo, veja em Levítico. Ali existem regras, leis civis, leis que controlavam a venda de bens dentro da própria sociedade hebraica. Veja como este mandamento aqui, não desejar a casa do próximo, veja como ele é ingênuo dentro da própria civilização hebraica. Os hebreus compravam a casa do outro. E isso era sadio. Os hebreus compravam a casa de outro hebreu. E isso era sadio. Era sadio. Até há leis aí civis, lá na própria Bíblia. Veja em Levítico. Um hebreu comprava a casa do outro. Ora, para um hebreu comprar a casa do outro, é óbvio que o desejo vem antes da compra da casa. Por exemplo, quando eu passo, Eustáquio, quando eu passo por uma concessionária aqui em Brasília e vejo lá, por exemplo, um Land Rover, um carro Land Rover a diesel, eu fico com desejo de comprar aquele carro. Isso é coisa sadia, desejar aquele carro. Quando eu passo na casa do meu vizinho aqui, pela casa do meu vizinho, e vejo lá um Land Rover, que é do meu vizinho, é normal que eu sinta, que eu deseje um carro daquele, um diesel, que é muito lindo. É o carro do meu vizinho, mas eu desejo o carro do meu vizinho. Desejar o carro do meu vizinho é uma coisa sadia,
E aí eu vou, pelo fato de desejar o carro, eu vou a uma concessionária e compro o carro. Quando eu passo pela casa do meu vizinho e vejo que a casa do meu vizinho é uma casa bonita e eu desejo essa casa, aí eu falo para o meu vizinho, eu dou uma proposta: olha, eu desejo sua casa é linda, eu quero comprar a sua casa, qual é o preço? O vizinho diz: olha, eu vendo minha casa por 600 mil reais. Eu digo: eu te dou 650 e pronto. Compra a casa do meu vizinho. Ou seja, eu só compro aquilo que eu desejo. O desejo vem antes da compra. Então o povo hebreu, um hebreu comprava a casa do outro, a casa do próximo. Isso era sadio. Ora, se um hebreu comprava a casa do outro hebreu, então um hebreu, antes de comprar essa casa, ele desejou a casa do próximo. Desejou, foi lá e comprou. Viu aí como a Bíblia é ingênua? Esse não desejarás aqui, nada tem a ver com furto. O furto é outro, tá lá, não furtarás, entendeu? Não furtarás, é outra coisa. O desejar aqui é simplesmente o desejo. Isso não era punido de forma alguma, está aqui de forma ingênua. Pois bem, ora, o hebreu, como eu disse aqui, o povo hebreu, mantinha escravos. Um grupo de hebreus foi escravo no Egito, mas os hebreus tinham escravos. E aqui está: não desejarás a escrava do teu próximo. Ora, os hebreus, entre si, eles também compravam seres humanos. Um hebreu comprava o escravo do outro hebreu. Ora, se eu vou comprar o escravo de outro hebreu, é óbvio que eu tenho que ter o desejo por aquele escravo do próximo. O escravo aqui era do próximo, mas os hebreus vendiam, e ninguém morria por desejar o escravo do outro. Ao contrário, para comprar um escravo, antes eu tenho que ter o desejo. Se eu não desejo aquele escravo, eu não compro. Se o escravo é doente, não vai servir para o trabalho, eu não compro. Se o escravo é forte, musculoso, sadio, eu compro. Eu desejo aquele escravo. Então aqui o hebreu desejava o escravo do outro e comprava. Viu aí como não tem sentido algum a Bíblia? Um hebreu comprava também a escrava do outro. O hebreu vendia animais irracionais para outro hebreu. Vendia. E antes de vender, é óbvio, se eu vou comprar um boi de um hebreu, dentro da sociedade hebraica, eu vou comprar um boi de um hebreu, é óbvio que antes de comprar esse boi, eu tenho que desejar esse boi. Eu não vou comprar uma coisa que eu não desejo, entendeu? O desejo vem antes. Veja, portanto, aí a ingenuidade da Bíblia. Veja a ingenuidade da Bíblia. Um fiel que vê isso aqui, pensa que lê um livro religioso, ouve aí um líder religioso, ele pensa, o fiel, coitado, que isso aqui era levado a sério. Não! O desejo é uma coisa sadia. Desejo é coisa sadia e é coisa incontrolável. O desejo é involuntário. O desejo não depende de minha vontade. Por exemplo, se eu desejo aqui a minha vizinha, que é casada com meu vizinho, se eu desejo essa mulher sexualmente, eu não tenho como evitar esse desejo, porque ele é involuntário. Ele nasce aqui no meu cérebro. Ele nasce aqui no cérebro. Eu não tenho como evitar isso. O desejo, ele é incontrolável. Ele é involuntário. Agora, realizar, colocar em prática aquilo que você deseja, ou seja, eu desejo sexualmente, por exemplo, a minha vizinha aqui, casada. Ora, mas eu estuprar a minha vizinha é colocar em prática o que eu desejo. Eu a desejo sexualmente. Então, isso aí não é crime desejar. Não é crime. Só é crime se eu colocar esse desejo em prática.